o Evangelho de João. Então a ideia é fazer em ordem cronológica. Nós estamos, para você que está chegando aí, na aula 9, de número 9. Professor, e as outras aulas que porventura não participei? Estão no canal da igreja no YouTube, tá bom? Tem um canal também chamado Professor da Bíblia, está lá também, estou colocando lá. E espero que você acompanhe. Nós colocamos aqui, fez uma pesquisa, colocando a ordem dos livros escritos, sabia, pessoal? O primeiro livro que foi escrito não foi o Evangelho de Mateus, né? Acredita-se que foi o livro de Tiago. Aí tem algumas cartas que o apóstolo Paulo vai escrevendo nas viagens dele, que nós lemos o livro de Atos, você entende isso. E aí depois, muito tempo depois, foram escritos os evangelhos. Bom, então, dando sequência, essa história que nós estamos lendo está acontecendo naquele pedaço de terra, lá no Oriente Médio, lá para cima, lá, e nós estamos lá 2000 anos atrás estudando o que está acontecendo lá. Nós, na semana passada, nós vimos que Jesus ele faz o primeiro milagre, né, público num casamento. Nós estudamos isso e isso nos faz refletir que Jesus acaba transformando água em vinho, né? E aí os que ficam entornando o caneco, até Jesus bebeu, então eu vou beber. Vai com a barriga cheia para o inferno, mas pode beber, pode beber. Mas enfim, e aí nós estudamos isso e dando sequência. Jesus sai dali, ainda no capítulo 2, é muito importante que você acompanhe essa história. Capítulo 2 de João, versículo 13, nós vamos pegar uma sequência agora, João capítulo 2, 3 e 4. Nós vamos aprender muito, principalmente também aí no capítulo 4, onde o ano passado estava na mídia aí um pastor falando besteira sobre o capítulo 4. Nós vamos tentar meditar sobre isso, tá bom? Vocês vão entender. Olha só, capítulo 2, então, o Evangelho de João, quero agradecer ao setor de mídia que nos possibilita projetar aqui uma versão única. Quero que você pense comigo, tá bom? Olha só, quando já estava chegando a que Páscoa? Judaica. Você nem existia ainda. Você ainda era um projeto dos seus pais, correto? Mas você já fazia parte do projeto de Deus. Mas, quando chegava a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Então, lembrando, na sua memória, que a Páscoa judaica, essa festa judaica, era uma festa anual, onde os judeus, não conhece isso, não conhece, presta atenção, os judeus, uma vez por ano, eles subiam a cidade de Jerusalém, que não existia na primeira Páscoa judaica, para celebrar o dia em que Deus os retirou lá da escravidão do Egito. Então, era o dia que se comemorava, olha, Deus me libertou lá da escravidão do Egito. E aquela data, Deus pediu para eles comemorarem, ficarem na memória deles, não esquecer. Não esquecer, você não pode esquecer de onde você estava, você não pode esquecer de onde Deus tirou você. Nós não somos judaicos, né? Judeus, quer dizer, nós não somos judeus. O que tem a ver a Páscoa para a gente? E aí, os apóstolos vão dizer, ei, Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Aí você fala, mas como assim? Ele me tirou da escravidão. Vai ter esse embate entre Jesus e alguns judeus lá. Não, mas nós somos livres. Está dizendo que sim, vocês não são livres. E nós vamos chegar lá na hora certa. Mas Jesus é a nossa Páscoa. Mas eu vou entrar na história. Jesus veio dar vida àquela data. E ele chegou lá, ele subiu para Jerusalém. E eu quero dizer isso para você, você que está começando a ler agora, talvez você não compreenda algumas metáforas que a gente fala aqui, né? Então, assim, mas fica firme aí que quando vocês lerem direitinho, vocês vão entender melhor. Porque, assim, subir para Jerusalém, quando a gente está lendo esse livro, como assim subir para Jerusalém? Em Apocalipse vai dizer que a noiva de Cristo vai viver na nova Jerusalém, após morte. Isso quando você lê, o cristão quando lê isso, tem que ser um significado muito importante na sua vida. Jesus subiu para Jerusalém, nós vamos subir também.
Mas ali, literalmente, ele subiu. Então, como assim subiu? Assim como você está aqui em São Paulo, você desce para a serra, e da serra você sobe para São Paulo, essa é a expressão. Olha, ele subiu a Jerusalém. Saiu lá da região lá do litoral. E aí, a Páscoa, então, é para você lembrar, correto? Lembrar que tem que ganhar chocolate, certo? Não, também, o chocolate é bom, mas eu ganhei 3 dessa Páscoa. Vou falar, não. A gente faz um esforço e come chocolate. Sim ou não? Mas a Páscoa, para o cristão, ela representa a ressurreição de Cristo. Uma nova vida. E nós, falando nós, eu estou com quase 30 anos de cristianismo, nós precisamos entender o que significa a nova vida, né? Eu preciso entender cada vez mais o que significa a nova vida. Então não se assuste você que está começando agora a ler, me converti recentemente, eu estou há 30 anos tentando entender o que é essa nova vida. E a cada dia a gente aprende, não é verdade? E aí nós vamos aprender. Então, em primeiro lugar, a Páscoa é para lembrar que em Jesus nós temos que viver uma nova vida. Lembrar que em Jesus, Ele nos retirou, nós estamos caminhando para viver uma vida eterna longe de Deus, queimando no fogo eterno. Está escrito aí, sem Jesus. Mas Jesus veio, se apresentou para nós, se ofereceu como sacrifício para nós na cruz, e morreu a nossa morte para que nós possamos ter uma vida. E Ele deixou a vida dele como exemplo. Por isso que nós temos que estudar a vida de Jesus. Por isso. Simplesmente por isso. Todos os cristãos precisam estudar a vida de Jesus. Você entendeu que você precisa estudar a vida de Jesus? Independentemente da sua idade, que você precisa estudar a vida de Jesus. Aí você vai entender o que Ele fez. Mas olha só. Eu vou entrar na história. Jesus subiu, então, sai lá e sobe e vai para Jerusalém. E lá ele chega. Presta atenção. No pátio do templo. Como assim pátio do templo? Imagina aqui sendo o templo e o corredor aí, guardado as devidas proporções. A entradinha lá é o pátio. Vou mostrar para vocês o pátio. Ele viu, quando ele entra no pátio do templo, tem uma imagem do templo para te mostrar, ele viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro, câmbio. E aí você fala, caramba, como é que eu vou entender isso? O que está acontecendo no pátio? Então, para você aí matar um pouco de curiosidade, olha que tempo bonitinho, ó. Então está até rodando ali, mas eu quero te explicar. Esse era o templo de Salomão. Reconstruído, foi destruído lá pela Babilônia. Foi reconstruído lá no início de Esdras e Neemias, pela liderança de Zorobabel. E com o tempo, né, foi lá sendo lá, né, restaurado. Mas o rei Herodes, quando Roma assume, presta atenção que aconteceu, fato histórico. Roma, nesse período, Roma é a grande potência mundial. Então ele sai conquistando tudo lá de cima, Grécia, vem descendo, aí você que estuda história na escola, vem descendo, dominando tudo, domina tudo. Roma é a grande potência, Roma mandava no mundo. E eles faziam o quê? Eles conquistavam e iam colocando os quartéis generais nas cidades, nos países conquistados. Via de regra, Roma fazia o seguinte, Roma pegava os infiéis, né, os traíras de cada país, de cada estado, conseguia convencer, eu ia falar conquistar, convencer, tudo começa com convencia esses traíras, né, dando cargo político para eles, a ficar ali, recebendo uma verba, posição de líder, de governador, cargo político. O rei Herodes, por exemplo, todo mundo pensa que ele era um romano. Não, ele era judeu, da família lá de Esaú, está lá no Antigo Testamento. Só que ele não tinha o sangue real de Judá.
Então, inclusive quando Jerusalém, as cidades eram atacadas, eles eram traídos, eles mostravam para os caras o caminho, onde o povo estava fugindo, tudo isso na sua Bíblia. Então, os romanos compram esse cara e ele passa a ser lá rei de Israel. Herodes. E aí, estrategicamente, o que ele faz? Ele começa a colocar os filhos em governadores de estados. Como se eu fosse o presidente lá em Brasília, um exemplo, tá legal? Que é invadido aqui para os Estados Unidos, sei lá. E aí, eu sou o presidente do Brasil, e aí eu coloco governadores da minha família nos estados. Para garantir, então, submissão, respeito e tal. Então, nós vamos falar isso mais para frente. Bom, presta atenção. Esse templo foi restaurado por Herodes. Por quê? O Herodes é um cara político, ele tinha que prestar contas para Roma. E, ao mesmo tempo, tinha o povo judeu ali. E para conquistar a igreja, sabe o que ele faz? Ele restaura o templo. Deixa eu explicar. Na época aí, depois de Malaquias na Bíblia, tem um espaço de 400 anos onde não tem profeta. Então, quando você abrir a sua Bíblia em Malaquias, acabou o livro de Malaquias, Malaquias dá uma bronca nos caras. Você acha que é bonita a história, né? Malaquias fala assim no capítulo 1, quer saber, meu, eu gostaria que alguém tivesse a coragem de fechar essas portas dessa igreja aí, desse templo. Ele fala isso. Uma vergonha, ele fala. E aí, ele vai dar aquela bronquinha, porque a gente lembra de Malaquias, fala assim, né? Traga os seus dízimos e ofertas para a casa do Senhor e faça a prova dele. Se o céu não se abrir, não é isso? Isso é verdade. Mas ele gostaria, falou, quer saber, do jeito que vocês estão agindo aí, eu gostaria que alguém fechasse as portas, Deus fala. Bom, vida que segue. Sai Malaquias, Deus então não envia nenhum profeta. Ele disse isso, entre aspas, lá no profeta Daniel, que em 14 gerações depois que o povo saísse para restaurar o templo, haveria de vir o Messias, o ungido de Deus. Está escrito isso em Daniel, nós colocamos em uma das aulas atrás, essa profecia está em Daniel 9, que havia o Messias, que ia mostrar o caminho, mas que esse ungido ia ser morto, iniciando o fim dos tempos, ele fala. Está no livro de Daniel. Quando eu quero chegar, você entender o que está acontecendo no pátio. Nesses 400 anos, Roma começa, né, nesse período, a conquistar todo mundo. E Roma, então, começa a misturar os povos. Então, a Grécia, que era a capital da filosofia, da inteligência lá, onde o apóstolo Paulo vai tentar abrir uma igreja e depois não consegue, os gregos, que são os inteligentes, começam a vir para cá, para Jerusalém, para Israel, começam a misturar e trazer as ideias deles. E a ideia deles era muito forte sobre vida após morte. E eles encontram um grupo religioso chamado Fariseu, que eram uns caras que liam a Bíblia de capa a capa, pelo menos até o livro do Antigo Testamento, os profetas, e eles eram rigorosos em relação ao zelo da lei. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eles começaram a criar alguns costumes internos para dificultar a entrada de pessoas também na religião deles. Então, os fariseus, eles eram muito criteriosos, zelosos da lei. Só que, como eles não tinham muita prática da fé, vou dizer isso, os gregos que vieram começaram a questionar, mas é isso mesmo? Não é isso? Não é isso? E se agruparam também o judaísmo, com a permissão de Roma, de Herodes ali. Então, juntou um grupo chamado saduceus. Então, eram dois grupos, os fariseus e os saduceus. Como esses saduceus também, eles começaram a interferir nas ideias da religião, já que eles não se importavam muito com rigor da palavra. Ó, se você fizer isso, que a mão direita fizer, corta a esquerda, tal. Eles começaram assim, existe anjo ou não existe? Existe anjo ou não existe? Existe vida após morte ou não existe? Existe ressurreição ou não existe? E aí ficou nessa, prova ou não prova, quem morreu, quem não morreu. Como o povo não lia muito mesmo a Bíblia, prevalecia a ideia dos fariseus, porém os saduceus começavam a filosofar. Os saduceus tomavam conta
entre aspas, do câmbio ali no templo. Então as pessoas, quando pecavam, elas tinham que ir lá oferecer um animal em sacrifício para que morriam no lugar dela, que era o sacrifício. Então, em Levíticos, tem toda uma lei lá. E o pobre tinha que ir lá oferecer alguma coisa e pelo menos 2 pombinhas. Mas quem podia, oferecia o boi, né, uma ovelha. Por isso que quando você leu isso aqui, ó, que vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros fazendo o quê? Trocando. Esse grupinho tinha autorização dos saduceus. Só para você entender como é que estava a religião corrompida naquele período. Politicamente corrompidos líderes. Né? Herodes colocou lá os filhos, os tetrarcas, nós vamos ver no outro capítulo, 4 filhos lá. Mandou matar mulher, filho. A história de Herodes, começou a estudar, assim, terrível. E aí, Jesus entra lá, e no pátio, que é esse lugar aqui, ó. Então, aqui você entrava, aqui é o templo central, e aqui, ó, no pátio, podia entrar todo mundo. Daqui para frente, ali não. Você apresentava a oferta ali, e o sacerdote recebia a oferta. Mas no pátio podia entrar visitante, podia entrar tudo. Quando Jesus entra no pátio, o que ele vê? No pátio, alguns vendendo bois. Procura entender. Jesus está entrando no corredor. O que ele vê? Alguns vendendo bois, ovelhas e... Você entender. E para a gente pensar também no que ele está fazendo. Guardado as devidas proporções. E outros trocando dinheiro. E ele se surpreendeu. Ele sabia disso? Ele sabia. Porque ele é o Senhor da história. Mas, quando ele está ali, 100% homem, ele fica indignado. Sabe o que ele faz? Ele faz um chicote. Provavelmente, ele fez então, Jesus fez um chicote de cordas e fez o quê? Expulsou todos do... Presta atenção. E acredita-se que esse chicote, algumas vezes vão falar que chama-se azorrasgue, que é um chicote que coloca ossos na pontinha para doer mais. Vem aqui, você vai apanhar, toma uma chicotada. Para usar talvez em animais também. E ele expulsou todos do templo, do pátio, né? Ele está ali. Bem como libertou as ovelhas, os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. E aí eu estava pensando, né? Eu vou viajar um pouco aqui. O meu coração é como se ele fosse aquela parte lá dentro onde só podia entrar o sumo sacerdote do templo. Tem uma parte do templo, essa parte aqui, ó, aqui dentro, aqui, ó, só o sumo sacerdote podia entrar lá. E eu fico imaginando se o meu coração fosse ali. E Jesus, primeiro, ele entra na minha mente como se fosse o pátio. Porque a nossa mente, como que as coisas entram na sua mente? Através do olhar. Ó, você está olhando, você está ouvindo, não é verdade? Você está comendo, respirando, não é verdade? E as coisas estão entrando onde? No pátio. No pátio. E aí você vai crescendo, vai se aproximando, vai conhecendo Deus, vai se aproximando em Deus, e você vai passando uma peneira e não deixa as coisas chegar no seu coração. Você fala, isso aqui entrou, sai, entrou, sai, entrou, sai. Você vai se aproximando de Deus e permitindo Deus se aproximar de você, como sumo sacerdote. E aí, você não vai colocando, se alimentando das coisas. Você mesmo começa a limpar o pátio. Você precisa tomar muito cuidado com essa passagem. Jesus quer entrar na sua vida, quer entrar no seu coração. Aí ele entra, está entrando. E ele fala, caramba, o que está
está acontecendo aqui? Aí Jesus, ele está aqui, sabe o que ele faz? É que hoje ele te dá liberdade. Mas, Senhor Deus, pega o chicote, joga tudo fora. O que ele vai tirar da sua vida? O que ele vai tirar? O que está representando o boi, as ovelhas? Então, nós precisamos, conscientemente, pensar nas coisas que estão influenciando o nosso coração. Porque a toda ação, tudo que você recebe, se você não passar uma peneira, se você não entrar em contato com Deus, se você não pedir que o Espírito Santo de Deus te direcione, ó, isso serve, isso não serve. Foi como ontem nós comentamos, né? Você comentou sobre a pá, ou é isso, a enxada ou a pá, que isso serve para mim, isso não serve. Mas assim, não é que serve para o outro também, não. Mas assim, não serve, tem coisas que não servem para você mais. Por quê? Porque Jesus está entrando na sua vida e Ele quer habitar no seu coração. E a Bíblia é tão fantástica, Deus é tão maravilhoso, que Ele fala o seguinte, ó, você agora é o sumo sacerdote. Nós já falamos sobre isso, você é o reino. Você é o reino, você é o sacerdote. Não precisa mais de ninguém. Você, em Jesus Cristo, você é o reino. Ele quer morar em você. Morar em mim. Ele quer nos ajudar a limpar o pátio. Ele quer colocar sentinelas. Aqui não. Passa longe, Satanás. Aqui não. E quando Satanás olha para você, ele sabe. Porque ele conhece. Quando você anda, é como se... Já vi muito isso em jogo, não sei se vocês já viram assim, passa aqueles trailers, o cara pega a bola assim, você vê isso, estou falando de futebol, que eu conheço mais ou menos. Aí o cara põe assim, conhecia, né? O cara põe a luz assim em cima daquele craque no jogo, e ele sai costurando todo mundo assim. É como se, quando você aceita Jesus, você reconhece o que Ele fez por você. Deus começa, onde você caminha, a luz está brilhando sobre você. Onde você estiver. Onde você estiver. E o inimigo vê, não tem como esconder a luz de Jesus na sua vida. Não tem como, não tem. Deus vai te dar um sonho essa noite, ou te deu um sonho essa semana, no mês passado, e você, não vou contar para ninguém. E não conta mesmo não. Não conta mesmo não. Eu tô né? Para de contar sonho. Legal? Deus, presta atenção, Deus vai explicar para você. Aí você não conta para ninguém. E o diabo está louco. Quer saber que você sonhou, porque você mudou a postura. Você está um pouco mais confiante. Você não mente mais. Você não tem mais inveja. Não é verdade? Você não fica falando mal de ninguém. E o inferno, opa, essa pessoa mudou, hein? Estava tão fácil. Eu não podia, eu nem preciso mais possuir essas pessoas, ó. Por quê? Elas estão fazendo o meu trabalho, eu nem me esforço mais. Na verdade, eu nem quero mais essa pessoa no inferno, vai atrapalhar lá. O diabo. Porque antes, quer dizer, você que não acredita que existe possessão, nós podemos marcar um dia para ir num centro de macumba. Aí, eu vou com você. Amor, para você entender que você ficar dando brecha, o diabo vai possuir a sua mente. Se você não limpar o pátio, é tanto entulho, que tem até um seriado, os acumuladores. Fica acumulando coisa aí. Fica acumulando. Fica acumulando coisa aí no pátio. Fica. Já assistiram esse filme, Acumuladores Compulsivos? Fica aí acumulando. Compra um produto, limpa tudo. O Espírito Santo, ele está aí, de graça para você limpar. Não é fácil. Se não, olha, Jesus, ele expulsa tudo, liberta tudo, vira as mesas. E você precisa fazer essa limpeza impactante na sua vida. Tem que ser impactante, jogar a mesa para o alto, não quero mais isso, eu não quero mais, diabo, sai da minha vida, não quero mais.
Eu não quero. Eu estou recebendo Jesus aqui no meu templo, eu quero andar com Ele, eu quero entender, eu quero ouvir dEle. E Ele está caminhando para ensinar no templo. Ele está caminhando para te ensinar. Nós temos que entender isto. Para que a Páscoa seja de verdade. Jesus está chegando a Páscoa e Ele vai lá saber como é que o povo dele, Israel, lá, vai comemorar a Páscoa. Virou uma rotina. Está lá um grupo religioso, outro religioso, um permitindo, outro não permite. Bom, é o seguinte, já que eu não posso, olha só, saduceus, já que eu não posso diretamente mexer nas leis, então eu vou burlar o sistema, então pode, isso aqui você pode comprar aqui, eu vou fazer a sua vida, vou vender aqui no corredor, beleza? Você compra ali, você já entra aqui, está muito fácil, virou assim, rotina. Bom, só que, uma coisa muito linda, aos que vendiam pombas, ele fala uma coisa. Por que ele faz lá? Ele liberta todos os animais, e tinha aqueles que o foco eram os mais pobres, né? Pensa assim. Porque as pombas eram oferecidas para os pobres, se você ler em Levíticos lá. Ele falou assim, olha, tirem estas coisas daqui. Ele chegou perto da mesa, viu as pombinhas. Daqui a pouco eu vou te usar a pombinha como exemplo, tá? Ele fala assim. Ele pensa. Porque ele fala assim que na vida, nós temos que ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Para você pensar na cama. E aí ele fala, saia daqui, pare de fazer da casa de meu pai o mercado. E nós estamos olhando aquele templo, né? Vamos começar a olhar o templo, aí você vai crescendo, vai entendendo, aí você vai entender, templo. Pare de usar o seu corpo como moeda de troca. Pare de usar o templo do Espírito Santo de Deus como moeda de troca. Pare de negociar. Pare de negociar com a moda, com o mundo. Use o que você quiser, o que você puder. Não, mas eu quero um tênis de 800. Meu, de 300 é bom também. Ou tem o 300, o de 150 é bom. Usa o que Deus está permitindo que você tenha. Pare de negociar. Você não é o que você tem. Você é o que você permite que Deus trabalhe no seu coração. Você tem que entender isso. E aí ele fala assim, olha, a casa do meu pai, aqui é a casa de oração, ele fala. E aí ele fala assim, bom, e aí ele expulsa tudo, né? Tenta lá, sai aquela festa no corredor, tudo sai o gato, tudo. Já viu isso em filme, né? Sai, limpa tudo. E aí, os seus discípulos lembraram, os discípulos, quer dizer, o Espírito Santo fez os discípulos lembrar de um Salmo 69, que estava assim, os seus discípulos lembraram-se que estava escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Aí ele fala assim, como assim? Você precisa ter amor e respeito pela obra de Deus. Quando você vier, né, vamos falar de templo como templo agora aqui, como igreja local. Quando você vier trabalhar para a obra de Deus, você precisa entender que aqui você tem que fazer tudo com amor e respeito. Não fazer. Tô todo mundo vendo. Mas assim, o mais importante é a motivação. É tudo válido o que você faz, todo mundo está gostando, Deus está te ajudando mesmo assim, mas só será edificante para você, prazeroso para você, se você fizer tudo com amor. Guarde isso. Você pode continuar fazendo e deve
quanto mais tempo você tiver para servir a Deus, muito mais, não é moeda de troca que Deus fala, é que Ele te dá 10 vezes mais para você não ficar falando, trabalhei. Ele fala isso para os discípulos. Trabalhei, não recebi nada, como se os caras de Covid morrem por falta de ar. Você não valoriza isso. Já pensaram nisso? Que essa última doença aí atinge os pulmões, você não consegue receber o ar, que é de graça. Então, cuidado, continue fazendo. Jesus fala, faça por amor. Bom, agora presta atenção. Então, os judeus lhe perguntaram, então ele limpa tudo e está lá no pátio. Olhou, limpou tudo. Aí os judeus, falei, está na sua Bíblia. Lhe perguntaram, que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso que você fez? Você veio aqui, bateu em tudo, quebrou tudo, mandou tudo embora. Que sinal milagroso você tem, que você faz para a gente, para mostrar a sua autoridade? Que sinal? Jesus vai falar. Jesus vai falar. Aí eu te pergunto, legal, vamos para nós aqui. Se você quisesse um sinal de Jesus. Senhor, seguinte, olha, a minha fé está meio abalada. O Senhor está pedindo para eu limpar o meu coração, para tirar as coisas que não te agradam, para ser seletivo nas coisas que eu vou guardar para me edificar. Que eu estou ouvindo música A, música B, estou dançando passinho A, passinho B. Tá, isso está dizendo que você não está se agradando. Eu estou andando com A, com pessoa B, com pessoa C. Eu estou vendo o programa A, B, C, D. Está tudo no pátio, tudo no pátio. A minha mente parece um terreno baldio. Está escrito lá, proibido de jogar lixo, mas todo mundo sabe que joga. Não dá nada mesmo, vai jogando lixo lá. Aí de vez em quando o dono tem que fazer o quê? Pagar alguém para limpar lá. Tá legal, que sinal, que prova, que sinal que você quer de Jesus para você entender que Ele te ama e quer que você tenha a atitude de limpar o seu coração para que Ele entre e habite na sua vida. Que sinal, que prova você pediria para Ele hoje? Não precisa falar, pensa. Bom, deixa eu ver, se Jesus entrar na minha vida e matar aquela pessoa no meu emprego, calma, não é isso que eu estou falando. Se amanhã eu tirar um 10 na prova, sem estudar, o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar. Viu? Tem que estudar. Ele vai te dar paz, concentração e tal. Bom, o que mais? Deixa eu ver. Se amanhã, na minha casa, quando eu quebrar um copo, e a minha esposa não gritar, um copo, eu falo só um copo. Um exemplo, estou brincando. Não sei, que prova você quer? Que prova? Já sei. Amanhã, quando eu pegar o controle remoto, eu estiver zapeando, aquele canal que atrai minha atenção, que me leva à perdição, não vai estar lá. Vai. A menos que você entre no programinha e bloqueie. Isso aqui não pode mais entrar aqui. Vai estar tudo lá. Bom, amanhã então, uma prova é a seguinte, Senhor. Amanhã, quando eu for pagar a conta, chegar no banco, já está paga. É esse tipo de prova que você quer? Que prova? O judeu está, que prova? Aí Jesus, ele fala, cara, você está falando com... Jesus pensa assim. Esse aqui para você quer. Amanhã, ela vai entender quem manda em casa. Esquece, essa prova aí já era. A gente já sabe quem manda. E aí Jesus está te respondendo. Jesus respondeu, destrua esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Está falando com os judeus, os caras que conhecem tudo lá, hein? A gente está aqui ainda engatinhando.
Aí Jesus falou assim, destrua esse templo. Olhando, destrua esse templo. E eu levantarei em 3 dias. Para testar a prova de que eles não estavam entendendo o que eles estavam lendo, o que eles estavam defendendo. E vocês vão entender, Jesus vai explicar para mim e para você. Jesus está tentando, e o livro vai explicar, ele está falando dele. Olha, está escrito já, que vocês que viria ungido, que ele seria entregue aos homens, que vocês matariam ungido, está escrito. Mas vocês não estão entendendo o que vocês estão lendo. A prova de que eu posso fazer isso é você. É você estar vivo, tendo a chance ainda de escolher ir para o céu. E Jesus está cara a cara com eles. Jesus falou o seguinte, olha, vocês podem me matar, mas eu vim para isto mesmo, vocês não entenderam nada. Eu vou calado para a cruz, eu vou morrer lá, vocês não estão entendendo, porque eu vou vencer a morte. Eu vou vencer, e nós venceremos juntos, ele está falando. Vai ser Páscoa de verdade na nossa vida. A Páscoa estava se aproximando lá. Não esqueça do início desse capítulo, aí, do versículo que nós começamos a ler. Aí os judeus responderam assim, você está brincando, né, Jesus? Esse templo levou 46 anos para ser edificado. Se você parar para pensar ali, 33, Jesus está com 30 e pouco. Então, assim, 46, quando Herodes assume, uns 30 anos antes, uns 15 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, ele começa a restaurar o templo. É isso que ele está falando. Demorou uns 46, está novinho em folha. E o Senhor está dizendo que vai levantá-lo em 3 dias. E o próprio texto vai explicar. Porque quem escreveu esse livro foi o João, o apóstolo João, que caminhava com Jesus. E esse foi o último evangelho a ser escrito, um dos últimos evangelhos a ser escrito. E ele fala assim, olha, João está explicando, ei, eles não entenderam, sabe por quê? Porque o templo que Jesus estava falando era o seu? Era o seu? Por isso que você tem que entender que Jesus vai dizer lá, o apóstolo Paulo, que você, que eu, nós somos templo onde Deus quer habitar. E no capítulo 16, vamos chegar lá e vai falar assim, ei, eu vou enviar para vocês o Consolador. O mundo não pode receber, mas vocês vão receber, porque o Espírito Santo vai habitar em você. Está escrito na sua Bíblia. Na minha Bíblia, na sua Bíblia. Mas de todo mundo está escrito isso. Que o Espírito Santo habitaria em você, porque Deus, ele não habita em templo construído por mãos humanas, ele está falando. Ele vai morar, habitar, hein? Não de passagem. Ele quer habitar. Mas então o próprio texto explica. Mas o templo do qual ele falava era o seu? Era o seu? O seu corpo é o? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que nós temos que ler? Então Jesus está lá, discutindo com os judeus. Depois que ressuscitou dos mortos, presta atenção, o João está dizendo, procure entender. Porque assim, o Jesus está discutindo com os caras ali, e quem escreveu esse livro conhece a história de Jesus, e escreve uns 35 anos depois que Jesus morre. Então ele está escrevendo, ele faz um parênteses. Ele está contando a história e dá uma pausa. Ei, o corpo que ele está falando, pessoal, vocês estão lendo a Bíblia, o templo que ele está falando é o corpo dele, tá? E aí depois que ele ressuscitou, Jesus morreu, ele está falando, é tipo um spoiler. E depois que Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Os discípulos estavam ali com ele no templo, ouvindo ele falar que o templo seria destruído e em 3 dias restaurado por ele, Jesus Cristo, o corpo dele, né? Vai vencer a morte, não tinha pecado nenhum. E aí João explica isso. Calma, pessoal, ele está falando do corpo dele. Como assim? E João explica. E quando Jesus morre e ressuscita, olha o que está escrito. Então creram na Escritura e na palavra
que Jesus dissera. Você acha que só você tem dúvida? Os caras andaram 3 anos com ele ali, cara a cara, ouvindo, respirando, vendo, e tinham dúvidas de que ele era mesmo o Cristo. Muitos discípulos. Mas olha só, então João fala que Jesus está falando do corpo dele. A própria Bíblia explica isso. Vocês vão ver. Bom, concluindo, usando a lógica, Jesus está vivo. Tá ou não tá? Tá. E está presente aqui. Porque para Deus não tem teto, não tem nada. Deus está aqui conosco. Porque Ele vai dar um exemplo, assim, para você entender melhor. Olha, quando tiver uns 2 ou 3 reunidos no meu nome, falando de mim numa reunião, eu vou estar lá presente. No poder do Espírito Santo de Deus, presente. E mais do que tudo, vocês têm que entender isso, que Ele está habitando em você, onde você estiver, Ele vai estar te conduzindo, te direcionando. E os nossos irmãos antepassados aí, os apóstolos, eles escreveram algumas cartas que nós precisamos ler, porque nós estivemos diante de alguma situação, e Ele vai falar, olha, Ele vai falar, ande no Espírito. Ande no Espírito. Por quê? Vamos mais para frente, vamos embora. E aí, volta para cá. Aí eu fecho parênteses, volta. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram no seu. É que as pessoas só queriam acreditar vendo milagres. Isso não muda muito. Nós temos que sair um pouco, né, superar isso. E os milagres vão acontecendo, primeiro no nosso coração, transformando nossa vida. E quando necessário, Deus vai te usar. Deus vai usar a sua vida como milagre. E Deus vai curando pessoas assim. E nós vamos estudar isso mais para frente, aí, na vida dele. Ele vai explicar por que não curou todos, por que cura todo não cura. Quando é que você tem que orar para curar, quando é que não tem. É que a gente gostaria que todos fossem salvos. Mas não dá, a gente não conhece a história. O que eu sei é que Jesus está aqui. Trabalhando no seu coração, no meu coração, dando esperança, dando visão aí. E a sua vida vai ser vencida por esses milagres aí. Bom, mas olha só que interessante. Mas Jesus não se confiava a eles. Pois conhecia, na sua versão pode estar um pouquinho diferente. Jesus não confiava nos judeus. Está escrito assim na sua Bíblia. Porque ele conhecia. Então, assim, Jesus pode confiar em você? Isso é entre você e ele. O máximo que você pode fazer é você começar a confiar na pessoa que está do seu lado. Olha mesmo aí. Você pode confiar. E pode entregar a direção da sua vida para essa pessoa do seu lado. Você entregaria. É o que ele está falando. Em Jesus eu posso confiar. Mas Jesus olhava assim, Jesus conhecia o coração de todo mundo. Conhecia a intenção deles. E aí, Jesus fala assim, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no. Então eu quero te dizer o seguinte, é que Jesus te conhece. Não adianta fazer tipo, não adianta eu vir aqui vestir, então não adianta. Não adianta. Você vai entender que a vida, você pode fazer um teatro, mas Jesus te conhece. E ele nada fica oculto. Ele vai me desmascarar, vai desmascarar você. Se você fizer coisa errada, estiver fazendo tipo, fazendo por fazer, você estiver fazendo sem deixar Deus trabalhar no seu coração, já, ele me retira, te retira. É bíblico isso, é bíblico. Prova! Vamos lá, vai. Antigo Testamento, Ofni e Finéias, sacerdotes, os filhos de Eli. Estão lá, o pai sacerdote, o pai profeta, os filhos tomando conta do templo. Sabe o que os filhos estavam fazendo? Está na sua Bíblia. Eles estavam se prostituindo com as mulheres no próprio templo, saindo com mulheres. A Bíblia não esconde nada, viu? Está lá. E a Bíblia está dizendo que o pai sabia
não conversava muito com o filho, não dava maduro, porque ele era sacerdote, acreditando que eles iam se converter. Mas sabe o que Deus faz? Chama uma mulher que não tinha filho, mas queria ter. E naquela época poderia ter 2 mulheres. Deus não gostaria, mas era um costume que vem lá desde a raiz, lá de Caim, lá para baixo, lá. Abraão, falamos ontem, Abraão, teve 1, 2, tá lá, morreu depois da Sara e casa de novo, não tem problema, amor. Depois que morreu, pode casar. Casa outro, tem mais filho. A gente só conhece a Sara, né? A Quetura passa batido. Mas teve mais filho, um monte de filho. Mas depois, mas aí, Deus levanta, pega lá os filhos de Ana, Cana, né? Pega as filhas de Ana. A Ana começa a chorar. E tem um filho, no relacionamento com Deus, ela promete entregar o filho como sacerdote, como profeta. E vem o Samuel. Deus, a criança começa a ser criada na presença de Deus, por isso nós temos que trazer nossos filhos para a igreja desde criança. É importante isso, para crescer. E no momento certo, sabe o que aconteceu? Quando Deus preparou o profeta Samuel, os caras morreram. E, obrigado, valeu, hein? Valeu. Aí o pai também quebra a cadeira, quebra o pescoço, morre tudo. Deve ser muito chato isso. Eu não posso imaginar você chegando no céu. Cheguei! No máximo no céu da sua boca. Porque Jesus mesmo vai falar, nem todos que estão dizendo Senhor, Senhor, entrarão no meu reino, mas aquele que pratica a minha palavra. Que palavra você não quer conhecer? Você acha que sabe todas as coisas, porque você fica pegando exemplos de maus líderes péssimos aí que comete erro e está vivo. Você não entende isso. Teve um profeta, Salmo 73, um dos líderes, ele se abre, ele abre o coração. Ele começa a falar, eu estou servindo aqui a Deus há muito tempo, aquele cara tem isso, aquele cara tem aquilo, não te serve, Senhor, aquele cara faz isso, aquele cara conquistou isso, e eu estou aqui. E aí, mais para frente, ele fala, ufa, os meus pés quase se desviaram, mas eu voltei para o tempo, busquei a Deus, e Deus me revelou o seguinte, olha, deixa eles. No dia, né, que eu chamar todo mundo para prestar conta, você vai ver a diferença entre você que está me servindo e aquele que não está me servindo. Ele vai falar isso, sem dó. Então, assim, nós estamos querendo sinais. Jesus fala assim, eu conheço você. Por isso está pedindo um sinal, né? Eu conheço você. Você está disfarçando, você quer desviar seu pecado, né? Você está pedindo, ei, é você o milagre, você é o sinal, você. E aí, acabou o capítulo 2, eu não vou começar o capítulo 3. Por quê? Preste muita atenção. Só vou dar só o start, só o início. Naquele momento, tinha um judeu que era conhecido líder lá, um sacerdote. Ele chamava Nicodemos. Conhecia de tudo a Bíblia. Ele era um fariseu. Fariseu é aquele cara que conhecia a lei, zeloso pela lei. Os saduceus não tinha tanta importância com a lei, porque ele era meio que estrangeiro. Ele não tinha raiz judaica. É como se, quer saber, eu não sou judeu, então não conheço Jesus como profeta, quer saber? A Bíblia é para os crentes lá, para os beatos. A Bíblia é para o homem, para o ser humano ler. Para o homem, independentemente de religião. O homem tem que ler a Bíblia, tem que ler. E aí, mas ler com o coração aberto para o Espírito Santo, que é maior dentro de você, te direcionar. E havia um fariseu chamado Nicodemos, e ele estava lá ouvindo tudo aquilo, vendo tudo que Jesus fez, e o Espírito Santo incomodou aquele cara. Mas como ele era conhecedor da lei, né?
Ele não queria mostrar publicamente. E isso é um erro nosso, meu e seu. Mas o primeiro passo é esse. Ele me ensinou muito, Nicodemos. Às vezes você tem vergonha, né, de buscar Jesus em público, né, levantar, orar. Ora aí, Senhor. Então assim, calma. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pessoalmente, humildemente, buscar Jesus. Porque ele acabou de ouvir aquelas coisas lá, de restaurar o templo, tudo que você está ouvindo. E ele vai lá, Nicodemos, então ele era autoridade entre os. O cara conhecia tudo. E ele foi a Jesus, foi conhecer Jesus de noite. Então, só uma dica para você. Vai conversar com Jesus sozinho. Não fica ouvindo a opinião de ninguém, não. Vai. Você vai ver que Jesus vai direcionar pessoas, sabe? Vai levantar pessoas para caminhar com você numa vida nova que ele vai dizer para o Nicodemos. Só mais um minutinho, porque o Nicodemos, ele vai ter um encontro com Jesus. E ele vai lá, motivado pela curiosidade, o Espírito Santo vai lá. E ele fala assim: ô mestre, vem cá. Ele, começou o papo com Jesus. Mestre, vem aqui. Nós sabemos que o Senhor ensina da parte de Deus. Nós sabemos. Quer dizer, ele fala, nós sabemos. O grupo sabe. Pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que estás fazendo se não estivesse Deus nele. Os próprios judeus reconhecem. Nós sabemos. Nós sabemos que Jesus está aqui. Nós sabemos que Deus existe. Nós sabemos. Mas fica aquela dúvida. Aí o Nicodemos pergunta assim. Aí Jesus fala assim: eu quero encerrar com essa curiosidade. Aí eu não falte na próxima semana. Amados, eu preparei o capítulo 3 e 4, que vai assim. Não? O que é? Fala. Isso. Na próxima aula. Aí assim, em resposta, para a gente encerrar, para você pensar, Jesus fala assim: olha, eu vou dizer a verdade para você. Quer dizer, é redundância, porque ele só fala a verdade. Vou dizer a verdade para você. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer ver. Jesus está falando, ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer. E esse vai ser o mistério. Porque esse cara aí, ele fala assim, mas nascer de novo, aí começa. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quer dizer, a Páscoa, a vida nova, para ter significado para você, para mim, porque nós estamos terminando a ideia da Páscoa ali. Jesus entrou ali falando sobre Páscoa, estava próximo à Páscoa dos judeus. Só vai ter sentido se você entender a ressurreição de Cristo. Porque ele morreu, mas ele ressuscitou. É como se estivesse nascendo de novo. Com qual propósito? E nós vamos aprender. O que significa nascer de novo? O que significa a Páscoa na nossa vida? Esse papo que começa com o autor da lei, doutor da lei, Jesus Cristo, depois que ele fala, olha, eu vou ressuscitar, hein? Eu vou ressuscitar, e vocês vão comigo. E aí, ele vai falar assim, olha, você não vai conseguir ver o que eu estou fazendo na sua vida, nem na vida que tem que estar ao seu lado, se você não nascer de novo. E aí, você vai entender esse nascer de novo na próxima aula. Fala assim, olha, você vai precisar entender que você precisa mudar suas ideias, mudar sua atitude, mudar o referencial, senão você não consegue ver a mão de Deus na sua vida. Tá bom? Obrigado pela sua presença, que Deus abençoe você. Na próxima aula nós vamos iniciar aí do 3, tá bom, pessoal, de novo, e nós vamos tentar ler o 3 e 4. Não falte, porque assim, muitos líderes estão falando besteira aí no capítulo 4, né, que vai jorrar uma fonte interna da água viva, e o próprio texto vai explicar o que significa isso. Amém? Deus abençoe vocês.